Salve galera, que é o Gil, né? Vamos lá para mais uma das nossas aulas aqui. Nessa aula a gente vai falar aqui sobre a correção do simulado em si e essa análise de dados, né, principal. Aqui vai ser uma das nossas aulas mais extensas, né, desse módulo, e a mais densa, onde praticamente tudo está concentrado, né? Tudo desemboca aqui, onde a gente vai começar a fazer nossas correções aqui do simulado em si, né, na prática. Eu vou fazer alguns exemplos demonstrativos com vocês aqui, e a gente vai tratando, né, das etapas, né, da correção junto aqui. Eu quero que você sempre volte nesse vídeo quando você não se lembrar como faz uma correção de simulado, tá bom? Quero que você volte esse vídeo aqui, vai ouvindo ele, eu vou fazendo aqui e você faz daí, tá bom? Primeira coisa que a gente faz aqui é organização e coleta de dados. Então, toda análise de dados, ela começa com essa etapa, né? Então, como é que a gente vai organizar e coletar dados? E aqui é um momento super importante onde você, quanto mais ferramentas você tiver e puder investir, fizer questão de investir, melhor é para você. Aqui eu, Gil, vou utilizar 3 ferramentas principais para fazer a correção do meu simulado. Gil, é muito complexo. Se você quer o mais fácil, fecha o vídeo, faz a correção do jeito que você faz, continua não tendo resultado que você não tem. Se você quer ter resultado, sair de onde você está, melhorar a forma com que você corrige, se deixe moldar pelo processo. O processo que eu estou te falando é esse, né? Você pode fazer diferente, pode adaptar? Pode, eu vou te dar premissas aqui para você seguir, né? Mas, usando essas 3 ferramentas aqui, onde você vai ter o melhor resultado. Quais são essas 3 ferramentas? A planilha tática, a parte de correção de simulados, depois o Estudei, o aplicativo Estudei, ou o edital mesmo, né, vai te ajudar, e por fim tudo isso. Essas duas aqui, o Estudei é pago, gratuito para você que comprou, né, dependendo da data. Para você que não comprou ainda, vocês têm desconto, né, pelo menos na altura que eu gravei esse vídeo aqui, vocês têm R$100 de desconto na assinatura do Estudei. É 180, vocês vão pagar só 80, então só vocês preencherem o formulário. No módulo específico a gente fala sobre o Estudei, a gente tem parceria com eles lá, tá bom? Então vai lá, assina isso aqui, vai ser importante para você. Outra coisa, o Tudo Isso ele é gratuito, e a planilha tática é para alguns de vocês como bônus aqui. Para outros de vocês vão ter que adquirir a parte, tá bom? Porque são ofertas promocionais e não tem jeito. Alguns têm que pagar para que outros tenham de graça, né? Isso não pode sair do meu bolso. Meio capitalista? Meio egoísta? Não sei, só sei que é assim. Como é que funciona essa parte? Nessa etapa 1, sobre apurar, né, organizar os dados e coletar os dados, você vai basicamente apurar a quantidade de questões que você tem de acerto, erros e brancos, registrar isso em algum lugar, e você vai apurar o seu percentual de erros, acertos e branco em cada uma das matérias. Eu vou te ensinar como você faz isso. Show? Então, a primeira coisa aqui, você tem a planilha. Aqui você tem as questões, né? 120 questões. Embaixo tem uns exemplos ali. O que você vai pegar e vai fazer? Vai vir e vai preencher aqui o gabarito oficial do seu simulado. Se você tiver o projeto Caveira, talvez ele tenha algo parecido com isso aqui, né? Lá em termos de você ver a quantidade de questões que você acertou, errou e tal. Mas se você não tem, então a recomendação que eu te dou é use isso aqui. Ainda assim, eu acho interessante você vir aqui e usar essa segunda parte para outra correção que a gente vai falar, tá? Mas beleza, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever qual é o gabarito oficial. Pô, a questão 1 foi anulada, a questão 2 é certo, certo. Essa aqui é errado, certo, errado. Você pode ficar clicando aqui. Mas o que é mais rápido? É você vir digitando. Você preencheu o primeiro certo e o primeiro errado, é só você digitar a letra C. Ele automaticamente seleciona a única opção com a letra C, é só você apertar Enter. Então aqui eu aperto. Enter, Enter. Então eu vou olhando aqui para a lista, ó, e vou fazendo assim. Às vezes dá um bugzinho assim mesmo. Eu vou olhando para minha lista de simulado aqui e ele vai me falando, ó. Pronto. Vamos supor, dar esse exemplo aqui, né? Língua portuguesa. Então, aqui a gente tirou essa quantidade, acertou isso aqui. Bom, esse aqui é o gabarito oficial. Depois aqui do lado, a gente vai colocar aqui a nossa resposta. Então, a mesma coisa aqui, ó. Pronto. Vou fazer essa simulação aqui. Então, vou tirar aqui de baixo. Aqui já deu um spoiler, né, de como é feita a correção. Aí, beleza, vamos lá. Então aqui, beleza. Essa planilha, automaticamente ela vai calcular aqui, né, sua quantidade, seu resultado em cada uma dessas questões, né, o que você acertou ou errou. Aqui você vai ter uma nota líquida, né, do seu simulado. Aí ele vai pegar a quantidade certa, subtrair as erradas e vai chegar nas líquidas. E por fim ele vai te dar o resultado de quantas questões você deixou em branco. Fechou? Então,
Ótimo. Essa aqui é a primeira etapa, né? Essa aqui é a primeira fase da coleta, né? Que é a coleta e organização básica desses dados aqui. Aqui, o que você vai fazer? Você vai simplesmente agora jogar essas informações aqui lá na nossa meta de simulados que a gente fez, entendeu? Então lá a gente tem aqui, deixa eu pegar para vocês, essa daqui. A gente tinha a opção, a gente criou nossa meta lá, vamos supor que no próximo simulado específico aqui, a gente vai em verificar meta, né, no dia 25/3, eu tirei aqui, pô, é sacanagem, né, ficar abaixo da meta, mas enfim, não tem problema, já que aqui é só um exemplo, né, 17, acerto, 17, 7 na verdade aqui a nota é 10, acerto 17, erro, branco 48, só isso. Algo de errado não está certo. Eu acho que agora tá certo. Então, branco 96. Bem que eu vi. Então, beleza. Aqui a gente já tem agora a nossa primeira, né, organização de dados. Agora eu preciso que vocês encontrem o percentual de acerto, né? Como é que você encontra o percentual de acerto? Fazendo uma regra de 3 muito básica. Então, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, né? Só um minuto, peraí. Aqui em análise de simulado, né, quando você vir aqui, você já vai encontrar essa nova versão aqui, né, dessa tela. Então, você vai encontrar aqui, ó, eu acabei tendo que preencher aqui o resto da planilha para fazer sentido a análise que eu vou fazer com vocês aqui, né? Mas eu terminei de preencher aqui, de meio que aleatório, deixei algumas questões em branco, errei outras intencionais, acertei algumas, e agora é só a gente voltar lá na análise em si do simulado, né? Então, quando a gente volta lá, o que acontece? E aí, assim que você clica aqui em análise de simulado, né, você vai cair exatamente nessa tela aqui. Essa tela aqui, ela serve para a gente já começar a analisar alguns dados, né? Quando você preenche a outra base da planilha, automaticamente os dados, eles puxam para cá, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então você vai reparar aqui que a gente tem uma coluna aqui, né, onde a gente chamada matéria, onde a gente tem aqui rascunho de redação e tudo mais. Isso aqui é para quê? Durante a realização do seu simulado, para aquelas pessoas que têm dificuldade com gerenciamento de tempo, quando chegar mais para frente que você bater o edital, você vai ver que você tem a necessidade maior de controlar o seu tempo, né? Porque você vai beirar ali, extrapolar as 4h30 quando você faz a redação no mesmo dia, toda aquela prova, né? Você quebra a cabeça em estatística, em raciocínio lógico, em contabilidade, e quando você conhece um pouco mais dessas matérias, você automaticamente vai aumentando o tempo que você gasta no simulado. Então, quando chegar nesse momento de você fazer simulado, aí você vai fazer um seguinte parada. No início do seu simulado, quando você for iniciar cada matéria, você vai sempre colocar preencher o horário de início e o horário de término, né? Então, quando você fizer isso, automaticamente você aí vai conseguir ir controlando, né, um pouco mais, mantendo sob controle o tempo que você está gastando. Depois daqui você vai colocando o horário de início e de término, você preenche no seu simulado, você vai preencher aqui, poxa, eu comecei a passar a redação a limpo às 12 horas, então de 12 horas às 3, na verdade não, 12 não, vamos colocar aqui, de 13h33 e eu fui terminar às 13h59, então ele vai te mostrando ali, né, o tempo que você está gastando em cada matéria para depois você vir controlando. Como aqui a gente está basicamente todo mundo, né, no mesmo barco, iniciante e tudo mais, no meio batendo edital e tudo mais, e vocês, né, não tem tanta dificuldade com o gerenciamento de tempo no início, isso aqui fica para um outro momento aí. Já que você já sabe como é que utiliza isso daqui, é meio fácil, né, meio óbvio de se utilizar, você só precisa lá na hora do seu simulado, antes de iniciar e terminar cada quantidade X de questões, você vai fazendo anotando, né, o horário de início de término. Isso é para o caso mais trágico, né, de gerenciamento de tempo. Beleza. Gil, não vamos falar disso aqui agora, vamos só tratar da correção. Ótimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar isso aqui por enquanto, né? Então eu vou estar até pensando em separar isso aqui na planilha, eu acho que vai ser mais interessante. Então a gente vem aqui e faz o seguinte. Deixa eu ocultar isso aqui. Beleza. Então ignora que você viu isso. Esse aqui também dá para ocultar, né? Demole. Então a gente vai aqui para simplesmente análise bruta dos dados. Essa análise aqui, é isso aqui que a gente está fazendo. Então aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então aqui a gente tem exatamente as matérias. Vamos mesclar essa parada. Aí fica top, né? Matérias, vamos colocar no plural, porque o português não é obrigado a sofrer. Então a gente tem aqui exatamente as matérias, né? Língua portuguesa, direito constitucional,
conforme, né, a ordem que vem lá da sua prova, né? A gente poderia organizar isso aqui com base na incidência? Poderia, né? Os dados eles vão se reagrupar aqui. Então, se a gente colocar informática primeiro, contabilidade, língua portuguesa, raciocínio lógico, isso aqui é para se adaptar conforme a ordem que vem lá no seu simulado, né? No seu projeto de simulado. Mas aqui também você pode colocar a ordem que você quiser. Estatística, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal e a legislação. Então, automaticamente aqui a gente colocou na ordem de quantidade de questões, né? 34, 24, papapá, mais ou menos assim que vem na nossa prova, algo nessa proporção, né? Quantidade de questões por matéria, essa daqui. Depois a gente vem quantidade de questões que você resolveu, né? Então aqui são a quantidade de questões que você não deixou em branco, que você não marcou e deixou em branco. Enfim, tinha um pequeno errinho que tive que consertar, mas enfim, aqui é a quantidade, né? Você percebeu que os números mudaram aqui, porque é a quantidade de questões que você resolveu. Então a quantidade de questões que você resolveu, né? São aquelas que você não deixou em branco. Então ele vai pegar isso aqui e vai trazer para você. Depois ele vai pegar a quantidade de acertos, né? Depois ele vai pegar a quantidade de erros em cada matéria e a quantidade de questões que você não marcou, obviamente a quantidade de questões em branco. E aqui você vai achar sua nota real por simulado, né? Então, nesse simulado aqui a gente saiu com a nota de 50 pontos. Então, quando a gente analisa aqui, a gente já vai encontrar. Agora, o que a gente vai fazer? Agora que você já apurou acerto, erros e branco em cada matéria, e a gente descobriu a nota líquida, né? No simulado, que é essa nota aqui, a gente vai preencher lá na nossa planilha de metas, né? Planilha de metas, nossa calculadora de metas. Depois aqui é simplesmente a gente dar uma olhada nesse apurar. A gente vai apurar o percentual de erro, acerto e branco, que é o que a planilha já faz para você. Se você não tem a planilha, se dá para você fazer isso na unha, né? Na mão aí. Então você faz uma regra de 3 básica para poder encontrar, né? Você pega a quantidade total de questões daquela matéria, isso está para 100%, né? E aqui embaixo você vai colocar a quantidade de questões ali que você deixou em branco. Então 3 está para quanto? Aí você multiplica cruzado, aí você vai ter que aprender, né? Dar um Google aí como é que faz essa análise aí. A planilha já é para facilitar um pouco para vocês nesse sentido, tá bom? Então aqui, depois, agora vem a hora, né? De você tirar, coletar informações disso daqui. Então você vai encontrar aqui, né? A sua pior matéria, a sua melhor matéria, e a matéria que você tem mais oportunidade de... Você mais precisa avançar em teoria, seria basicamente isso, né? Seria sua pior matéria, sua melhor matéria e a matéria com maior potencial de ganho. Então a gente vai ter isso aqui. Então você vai analisar isso aqui, ó. Dentro da margem de erro, qual que é a sua pior matéria? Minha pior matéria aqui foi direito processual penal. Pior matéria, direito processual penal, com 100% de erro. Qual foi a sua melhor matéria, né? Você começa a tirar dados. Melhor matéria foi aqui margem de acerto, né? Só a gente olhar aqui. Direito constitucional, tivemos 100%. Melhor matéria, direito constitucional. Beleza. Agora, qual que é a matéria aqui onde você tem muito mais? E aí a gente agora vai olhar para isso aqui e vai falar qual que é a matéria aqui que a gente mais deixou questão em branco. Então você vai olhar aqui, né, o pior, e aí você vai olhar que é estatística, né, você vai perceber. Então aqui você tem que saber analisar. A margem de erro, quanto maior, pior. Então por isso que a gente está em vermelho aqui. Então, a margem de acerto, quanto maior, melhor. Então por isso que está em verde. A margem em branco, quanto maior, é pior para você. Por que é pior? Porque você está deixando de ganhar pontos positivos, entendeu? Então, nesse sentido, quanto maior, melhor. Então, a gente está buscando aqui saber a pior para você mapear. Por isso que a gente destacou a pior aqui e não colocou como ponto positivo, né? Então, vamos aqui colocar... Acho que até a cor aqui está diferente, né? Não está certa a cor. Então, é isso aqui. Pronto, a minha pior matéria aqui é a matéria de estatística. Estatística. Bom, beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que dar uma analisada aqui, é o primeiro ponto crítico. Se a gente fosse simplesmente analisar por dados brutos,
eu deveria dar mais ênfase a direito constitucional e direito penal e estatística. Só que será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Né? E que é um momento onde nós temos de pensar. Por quê? Essas duas matérias, direito processual penal e direito constitucional, elas têm baixa incidência. Né? Então, o que eu vou recomendar para vocês? Vocês analisam isso aqui, né? Se você já bateu o edital, obviamente dá para você dar maior peso nisso aqui, mas o que você pode fazer? Vir aqui na parte de direito e limpar o preenchimento, deixar tudo em branco. Por quê? Assim, você vai conseguir ter os dados limpos lá atrás nas matérias que mais importam, né? Nas matérias que estão no seu ciclo atualmente. Você pode vir aqui, né? Porque como elas têm baixa incidência de questões, elas vão ter um desvio padrão muito grande e vai te atrapalhar nessa análise de dados. Então, sempre, independente se você já bateu o edital ou não, faça essa análise geral, encontra a sua pior matéria ali. Se você já tem tempo aí, né, já bateu o edital, sim, dá para você nesse momento. Se apareceu o direito administrativo como a sua pior matéria, dá para você botar ela em ênfase, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas caso não, a melhor coisa que você vai fazer é tirar o preenchimento dos dados dessa planilha, fechou? Depois aqui você vai vir para a análise mais bruta, né? Então você ignora essas matérias aqui e você se concentra apenas naquelas ali. Você vai perceber uma coisa bem interessante, né? Você vai perceber que esses dados, né, eles têm uma correlação muito forte, de forma que quando você aumenta ou diminui a margem de erro, você afeta a margem de branco e margem de acerto. Por óbvio, né? Você bate o olho nas questões, porque uma questão, ela só pode estar certa, estar errada ou estar em branco. Ela só tem 3 opções. E de forma que cada uma delas é um excludente, né? Então, se você deixou em branco, você não tem certo e não tem errado. Se você marcou errado, ela não está certa nem em branco. Então, a gente percebe uma forte correlação linear entre essas 3 variáveis. E aqui, a gente vai automaticamente perceber que, como alguns dados, né, eles se complementam e eles são bem interessantes. Então, na matéria onde você mais deixa a questão em branco e você mais erra, né, que é a estatística, a questão que você mais erra, né, questões aqui, e você menos acerta, obviamente, mais é a matéria que você deixa em branco. Então, aqui você consegue ter essa primeira análise. Vamos supor que não fosse essa a realidade, né? Vamos supor que em informática você deixasse mais questões em branco, por exemplo. Vamos apagar mais aqui, para a gente manipular os dados, para a gente ter mais formas de análise ali. Então, aqui, o que a gente vai chegar nas conclusões que a gente o que a gente pode concluir disso aqui, né? Primeira delas, que a gente vai continuar encontrando a nossa pior matéria. A nossa pior matéria aqui, ela foi, né, estatística. Teve maior margem de erro. Então aqui, como ficou 50-50, então a nossa pior matéria, ela vai virar estatística. Qual a matéria que a gente mais deixou em branco? Estatística, ela apareceu aqui. Qual que é a sua melhor matéria? Foi essa daqui, né? Foi informática, foi a nossa melhor matéria. Nossa melhor matéria foi informática. Então, informática. Qual que é a conclusão que você pode tirar disso? A primeira delas é que você pode editar seu ciclo na matéria de informática. Aqui, você vai reduzir a quantidade de horas, né, que você se dedicava à informática. Você pode trocar uma sessão e lá no seu aplicativo Estudei, né, nessa parte aqui do seu ciclo, né, tá em planejamento. Você vai vir aqui em informática, você vai vir aqui em ajustar ciclo. É uma sessão dessas aqui que você tinha para informática, né, que eu sempre deixo a quantidade total. Você pode vir e remover, vou remover aqui 120 minutos, né, então vou deixar aqui apenas 600. Esses 120 minutos eu vou jogar aqui em qual matéria? E aqui é nesse momento que você faz a troca. Então você simplesmente vai pegar a sua pior matéria, né, tirando ali as matérias de direito, você vai jogar para essa matéria que você tem pior matéria ou a matéria que você mais deixou questões em branco. Vai depender da sua estratégia. Aqui, se você tiver uma margem de erro muito alta, se você tiver uma margem de erro aqui tão alta quanto foi essa, 50%, eu acho que uma margem de erro acima dos 30% é uma margem de erro alta, né? Muito alta. Então, a sua margem de erro, ela tem que beirar ali os 10%, tá bom? Para você saber. Isso é o desejável, né? O ideal é que você tenha uma menor quantidade de erros possível, 10 até 15%. Então, quando você fala de 15%, de 30%, a gente está falando do dobro, né, do desejável. Então, se o desejável é uma margem de erro de 15% por matéria, então a gente está falando aqui para você concentrar em reduzir essa margem de erro. Então, você vai parar e vai pensar, é melhor que eu invista tempo em qual matéria? Na matéria que eu mais deixo em branco ou na matéria que eu mais erro? Aqui acabou que a gente coincidiu. Então vamos lá para a estatística, porque, cara, não é tão assim, né, que a gente costuma fazer. A gente costuma até deixar 50%, 60% da prova em branco, né? E aqui a gente tem uns acerto aqui
Então a gente tem um errado. Então é mais ou menos assim que a gente costuma sair na prova, né? Com poucos pontos positivos quando a gente não domina estatística. Então quando a gente vem para cá, esses dados eles ficam mais honestos e mais sinceros, né? Então a nossa pior matéria, ela continua sendo estatística. A nossa melhor matéria, ela continua sendo informática. A nossa matéria com maior quantidade de branco continua sendo estatística. Então, isso aqui vai ser algo fortíssimo, né? Vai ser algo determinante para você saber onde alocar tempo. Então, na melhor matéria, você tira tempo, né? Você tira 1 a 2 horas, dependendo da quantidade do seu ciclo, né? Uma sessão ali específica. E depois, você vai jogar essa diferença na matéria onde você mais precisa de tempo. Então, na medida em que você for, né, tendo uma evolução aqui, poxa, você tirou uma nota de 19 de 36, é uma nota baixa, se a gente parar para pensar, né? O ideal aqui é que a gente, sei lá, tire, né, de 36, 28 pontos, né, 30 pontos ali, é o desejável que a gente tem. E a gente deixa ali uma margem de erro, 2 questões erradas, o resto de branco, dessas 36, né, para cair um pouco mais essa nota, mas ficar mais próximo ali na casa dos 30 e tantos pontos, tá bom? Então, é assim que você vai perceber. Então, qual que é a margem de erro aceitável? 15%. Então, onde não tem 15% aqui, é o mínimo, cara. Quando passou de 15% já está muito acima. Então, quanto menor, melhor. Qual que seria a desejável? 10% de erro. É desejável. Na verdade não é desejável, né, cara? Porque assim, desejável é que a gente não tem nada. Mas assim, é aceitável. Vamos colocar aceitável. 15% está alto. Está alto. Você tem que trabalhar em cima disso. Agora, abaixo de 10%, né? Menor do que 10%. Está desejável. Entre 10 e 15 está beirando a ficar alta, né? Então a gente tem um pouco desses intervalos aí. Então agora que você já fez essa primeira análise, a gente vai passar para uma terceira análise, né? Que essa aqui é uma análise bruta dos dados, uma análise simples, em tese. Já que é a planilha que faz isso para você, você só vai bater o olho aqui, vai listar qual que é a sua pior matéria, qual que é a sua melhor matéria aqui, e vai verificar aqui se coincide, né? Se a sua pior matéria é aquela que mais tem branco. Porque se não coincidir, o que você vai fazer? Você vai parar e vai pensar, poxa, onde tem mais questões? Então vamos supor aqui que a gente tinha ficado com a sua pior matéria tenha sido contabilidade. E aí a sua matéria com mais branco tenha sido estatística ainda. Qual das duas você prioriza? Qual das duas você prioriza? Você vai ter que sentar e vai fazer essa análise. Você vai olhar e vai falar, poxa, das 24 questões de contabilidade, eu estou marcando aqui 22. De estatística, das 12, eu estou marcando 6. Então aqui eu tenho 50% de questões que eu estou deixando em branco. Só que se você pega a sua margem de erro normal ali, você consegue parar e pensar, poxa, então é mais interessante aqui investir mais tempo em estatística do que em contabilidade. Já que das 24 questões, eu já estou, né, marcando as 22 ali. E aí, talvez seja mais interessante isso, tá bom? Você concentrar em contabilidade por causa da margem de erro dela. Parece que eu falei o contrário aqui, né? Mas enfim, é isso. Você vai conseguir tomar a melhor decisão com base nesses dados. Então, mais uma vez, analisou os dados brutos aqui e você vai partir para a próxima etapa, que é você fazer uma correção minuciosa de cada um dos itens do edital. Para poder chegar nessa parte, eu vou gravar uma outra aula. Como essa aula a gente já se estendeu bastante, a gente para aqui, continua lá fazendo a correção por questão, que é aquela questão que a gente vai entrar de fato nas folhas do simulado, né? A gente vai voltar nessa aba principal para poder, vou te explicar, né, o motivo de erro e o que você precisa revisar, como é que você vai encontrar isso aqui, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.